Boa tarde, turma do primeiro ano, que é a professora Maiara, e vamos lá dar continuidade ao nosso segundo bimestre. Tá? Hoje nós vamos estudar o comando escolha caso. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá, esse comando escolha caso, ele é um desvio condicional, tá? Ele é muito parecido com o se, só que ele é muito mais fácil, né? O professor, eu podia ter começado pelo mais fácil, né? O professor começou pelo mais difícil. Esse escolha caso, ele vai fazer vários testes, e de acordo com o teste, ele vai entrar num bloco de instruções. Só que ele tem algumas diferenças, tá? Por exemplo, ele não aceita operadores lógicos, tá? Então, por exemplo, aumentei demais. Operadores lógicos, que eu estava lá usando. Se a média maior que 7, é um operador lógico, tá? Ele vai dar um resultado verdadeiro ou falso, tá? Então, este novo comando, ele não aceita esse tipo de teste. Ele é mais simples. É um teste mais exato, onde eu tenho valores definidos e ele vai ser ou é igual ou é diferente. Por exemplo, idade é 18? Não é 18. Menu é 1? Menu é 2. Ele é muito utilizado, principalmente quando a gente vai fazer menus. Fica muito fácil fazer menu, né? Então, a gente teve lá na atividade final. Digite 1 se você quer calcular o preço do produto. Digite 2 se você quer ver o frete. Então, esse comando, ele é mais simples, porque eu tendo o valor, ele vai verificar se aquele valor é igual ou diferente, mas não por um teste lógico, tá? O resultado do teste não é verdadeiro ou falso, é igual ou diferente, tá? Nós vamos ver na prática. Como é que é a sintaxe? Ele é assim, ó. Eu tenho aqui, o comando é escolha entre parêntese um número, tá? Então, um número inteiro ou um caractere, tá? Eu até vi um bug, depois os meus monitores vão me ajudar aí, ou quem tiver encontrar aí qual foi a solução. Porque aqui no exemplo, ele trabalha com cadeia, mas quando eu fui testar a cadeia, ele deu erro. Ele só trabalha com caractere ou com número inteiro, tá? A gente vai testar e eu vou mostrar para vocês o erro que está dando. Vamos aqui para um algoritmo na prática, ó. Aqui através de um fluxograma. Vamos dizer que eu vou começar aqui o início, e aí eu tenho a minha variável, que o valor dela é 1, tá? Então, aqui ele vai fazer o teste, ó. Caso o valor seja 0, aí ele vai mostrar um texto aí, o valor é igual a 0. Caso seja 1, o valor é igual a 1. Caso seja 2, ele mostra um texto, o valor é igual a 2. Caso não seja nenhum desses, ele vai mostrar não é igual a 0, 1 ou 2, tá? E aí finaliza. Faltou daqui para o fim também, né? Faltou uma setinha. Isso aqui é o primeiro exercício que vocês vão fazer, tá? Só passar isso aqui lá para o Portugal, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo, ó. Escreva um número de 0 a 2. Aí eu leio um número. Esse número é declarado aqui como um inteiro. A sintaxe, escolha entre parêntese a variável, tá? Essa variável aqui, independente se é inteiro ou caractere ou texto, tá? Então, entre parênteses aqui é variável. Abriu, fecha lá, depois de todos os casos, tá? Caso, esse número, então, caso 0, 2 pontos. Então, esse caso é uma palavra reservada e sempre depois do valor tem os 2 pontos, tá? Caso 1, escreva outra coisa. Caso 2, escreva outra coisa. Caso contrário, ele testou o 0, 1 e o 2 não foi, ele vai para essa rota de fuga aqui, tá? E aí, dentro dessa sintaxe desse comando, a gente ainda tem uma palavra reservada chamada pare.
Então, aqui, ó, ele digitou o número 0. Eu mostrei na tela que ele digitou 0. Aí ele vai para esse comando aqui e para todo esse bloco e dá um fim. Se não tiver essa palavra pare, ele vai para o caso 1. Vai continuar testando. Se não, vai para o caso 2 e depois testa o caso aqui como número inválido, tá? Então, esse pare usa para ele não ficar perdendo tempo testando os outros casos. Entrou aqui, ó, significa que eu já achei a minha resposta, então eu posso parar com esse bloco. Então, ele vem aqui para o fim, tá? Ele é bem mais simples que o se não. Antes de falar da atividade de fixação, a primeira questão é esse próprio exemplo, tá? Eu vou mostrar bem aqui um outro exemplo. Cadê o exemplo? Vou abrir aqui a atividade da aula passada. Que a gente usou o se não, tá? Você lembra dessa atividade aqui, ó, que era para ler o nome, o sexo, o estado civil e a idade. E aí aqui eu testava se o sexo era M, se não, se era F, era masculino, se não. Eu vou transformar isso aqui agora para o comando caso, escolha caso, tá? Então aqui, ó, o meu sexo está declarado como cadeia. Foi aqui que eu falei que lá ele falava que aceitava e deu muito. Então, em vez de usar o se, eu vou colocar o escolha, né? Isso aqui é um teste lógico, tá, gente? Ó, sexo igual a M, é um teste lógico, tá? O escolha, se ele não aceita, escolha. E aí, aqui é a variável, ó. Então, ele vai testar essa variável aqui, ó. Escolha. E aí, aqui começa, e aí tem que ter um fim, ó. Aqui começa, e eu vou colocar o fim aqui. Aí, vou colocar aqui dentro escolha. Caso seja M, que era masculino, né? 2 pontos, aí ele vai colocar aqui, ó, escreva. Tá? Aí o outro era se fosse feminino, né? Então, vou colocar aqui o outro caso, ó. Caso seja F, só estou reescrevendo. Eu vou colocar aqui, ó. Escreva essa segunda opção que deve se casar com homem. 2 pontos. Escreva, deve se casar com homem. Aí aqui ele tem o se não, né? Ele escreveria esse aqui, ó. Não foi possível informar o resultado. Vocês lembram dessa atividade? Então, se ele digitar M, ele deve se casar com mulher. Se digitar F, deve se casar com homem. E caso contrário, 2 pontos. Escreva, não foi possível informar o resultado. Tá? Esse aqui tem alguns erros, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui os erros. Da idade aqui, ó, abriu, faltando fechar aqui. Ó, abriu, fechou, tá? Abriu, fechou. Ele já está indicando aqui que tem alguns erros. Lá na ajuda, ele falou que aceitava trabalhar com cadeia. O sexo aqui está com cadeia. Só que quando a gente vai executar, ele fala que não, ó. Tá vendo? Tipos incompatíveis, o comando escolha espera uma expressão do tipo inteiro ou caractere. Então, na ajuda, ele está falando que trabalha com cadeia, mas aqui, na hora de executar, ele está falando que não aceita. Eu não descobri aí qual foi o bug. Então, eu vou tirar o sexo aqui e vou colocar ele como caractere. Tá? Você lembra caractere? Ele é uma letrinha só, tá? Um caractere só. Então, aqui, ó, continua do mesmo jeito. Que é que a gente já estava pedindo para escrever M para masculino, tá? Só que o caractere não é aspa dupla, é aspas simples. Tem um exercício lá que vocês vão ter que fazer usando caractere aspas simples. Ó. Pronto, tá? Ó, caso o sexo que a pessoa digitar seja M, que é masculino, e F, de feminino, ok? Ó, ele já rodou.
Então, esse aqui é o programinha da aula passada, tá? Sexo, informe M para masculino e F para feminino. Vou colocar aqui F. Estado civil, idade. Ok. Então, aqui eu coloquei MF. Você deve se casar com um homem. Você deve se casar com um homem. E aqui ele ainda testou, ó, não foi possível informar o resultado. Focar seu tempo nos estudos. É aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui ainda tem o da idade. Aqui, ó, não foi possível informar o resultado, ele continuou executando. Por quê? Porque eu não coloquei o pare. Então, ele testou aqui, mas ele continuou testando. Então, esse caso aqui, ó, ele testa e ele vai executar. Então, eu teria que colocar aqui. Quando ele entrasse aqui no F, ele tinha um pare. Né? Vou colocar aqui. O do da idade, por que não funciona com escolha? Porque isso aqui é um teste lógico, tá? Maior igual, tá? Menor igual, não funciona aqui para escolha, tá? Funcionaria se fosse, por exemplo, idade 18, aí fazia isso. Idade 15, aí fazia isso. Idade 16, fosse exato, tá? Testar aqui de novo. Nome... Maiara, sexo. Vou colocar qualquer coisa. Estado civil, solteiro, idade, 8. Então, ó, não foi possível informar os resultados. Ok. Focar seu tempo nos estudos. Tá dando aqui do sinão dessa idade aqui, ó. Tá com eu aqui nesse código. Nem lembro de quem que foi esse código que eu peguei. Mas, enfim. Aqui na ajuda, ó. Quando eu vou criar um novo arquivo, ele tem uns exemplos legais aqui. Peraí. Escolha caso. Bom, esse aqui você já tem no próprio Portugal, tá? Então, aqui, qual que é a diferença? Ó, ele pediu para você escrever 1 para elogio, 2 para ofensa, 3 para sair. E aí, pede para você digitar uma opção, tá? Bom, 1 elogio, 2 ofensa. Vou comentar aqui. Um elogio, 2 ofensa, 3 sair, tá? Então, aqui, quando eu escolho 1, 2 ou 3, ele vai dar um resultado, ó. Você é um monstro. Aqui, ó. Então, aqui ele colocou, ó, a pessoa digitou a opção, aí ele colocou aqui, ó, escolha a opção. Essa opção é do tipo inteiro, tá? Então, escolha vai trabalhar com números inteiros ou caractere. Então, caso a pessoa digitou 1, aí ele escreve, você é lindo. E aí já para, aí não vai testar os outros. Caso a pessoa digitou 2, ele coloca lá que você é um monstro. A opção 2 é para uma ofensa, tá? Caso escolha 3, escreva tchau. E qualquer coisa que a pessoa escreva que não seja 1, 2 ou 3, ele vai colocar como opção inválida, tá? Então, isso aqui é muito, muito utilizado para menus. E a gente vai usar muito, viu? Que à medida que os algoritmos vai crescendo, sempre vai ter uma questão de menus para o usuário escolher. Tá? Então, vocês podem usar agora sempre a opção 1, 2 ou 3. Tá? Então, vamos lá para nossas atividades. Esses exercícios são de fixação, tá? Terça que vem eu vou estar ao vivo e a gente vai estar resolvendo todos eles. A orientação é que você resolva, coloque lá no Classroom, mas eles não vão valer nota, tá? Eles não são avaliativos. Então, a questão 1 é para você implementar esse próprio código aqui, ó. Digite o número de 0 a 2, e aí isso aqui é para você exercitar, tá? Questão 2. Eu coloquei lá no Classroom uma outra videoaula extra, além dessa. Deixa eu abrir aqui. De um outro professor que ele dá um outro exemplo, tá? Eu vou tentar sempre fazer isso, porque às vezes tem outras pessoas com linguagem mais simples. Aqui, ó. Essa aula aqui, Portugal Studio. É um curso completo que eu já passei para vocês, tá?
Então, essa aula aqui, ele explica o comando escolha e ele dá também, deixa eu colocar aqui, eu tenho um canal, que a assinatura é paga, sem propaganda, e a outra é com propaganda. Do IEF é com propaganda. Aqui. Esse aqui, ó. Aí aqui, ele mostra o comando, tá? E ele disponibilizou o código-fonte. E esse código-fonte, o que que eu fiz? Eu coloquei 7 erros nele. Então, aqui no vídeo, ele constrói o algoritmo corretamente, e eu peguei esse algoritmo dele e coloquei 7 erros, tá? Então, aqui, a questão 2 é você baixar esse arquivo chamado Jogo dos 7 Erros, executar e descobrir os 7 erros, tá? Se você não conseguir descobrir os 7 erros, basta vir aqui na videoaula, que aqui tá todas as respostas, tá? Como que deveria ser. Então, essa aqui é a questão 2 do exercício, tá? A questão 3 é para você fazer um semáforo, tá? Semáforo, todo mundo sabe as cores, né? Vermelho significa pare, verde, siga em frente e pare, atenção, tá? Então, aqui a questão 3 é para você solicitar uma cor para o usuário, tá? Ou ele pedir para você digitar 1 se for vermelho, 2 se for amarelo, 3. Lembrando que o escolha, ele não trabalha com textos. Lá na ajuda do Portugal, ele falou que trabalhava. Eu não descobri aí qual foi o impasse que deu. Quando eu fui executar, ele não trabalhou com texto, só estava trabalhando com caractere, mas teoricamente é para trabalhar com texto. Tá? Então, aqui você vai solicitar uma cor, só que através de alguma opção de número, tá? Ou uma letra, e aí você, de acordo com o que ele digitar, vermelho, verde ou amarelo, você vai dar o que significa essas cores, tá? E a questão número 4 é para fazer uma calculadora, tá? Calculadora com as operações adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, você vai solicitar 2 números, aí vai perguntar qual operação o usuário quer fazer. Aí, ele pode escolher adição, subtração, multiplicação ou divisão. Você vai resolver isso aqui usando o escolha caso, tá? Então, se ele digitar mais, aí você vai colocar caso mais, aí você pega os 2 números e soma. Caso menos, você pega os 2 números e subtrai. Caso o sinalzinho da multiplicação, pega os 2 números e multiplica. Caso divisão, e tem aquele operador também de resto de divisão, você pode usar também, ok? Aí você vai mostrar na tela. Lá no Portugal, quem tiver muito perdido, ele tem a opção de calculadora aqui, ó, só que usando o se. Eu quero que vocês, não quero que vocês usem o se, eu quero que vocês usem o caso. Escolha caso, tá? Mas se você estiver muito perdido, é muito parecido com esse aqui, que tem aqui na ajuda, ok? Então, são essas 4 questões, aí terça-feira que vem eu vou estar ajudando e resolvendo ao vivo, tá ok? Aí a nossa próxima atividade vai ser avaliativa. Eu acredito que, na verdade, eu vou passar hoje essa atividade avaliativa. Não, vou passar hoje não. Deixa para a próxima terça eu passo a atividade avaliativa. Então, na próxima aula, eu vou corrigir essas atividades e vou passar uma atividade avaliativa, tá? Só que a atividade avaliativa vai ter mais 2 semanas para responder. Então, por hoje é só. Espero ter sido clara.